Feliz Dia dos Professores e das Professoras, para quem estava esperando um pequeno vídeo. Lembrei que o ano passado eu não gravei, não faço ideia do motivo, mas talvez a loucura da pandemia. Então é bom, né? Eu olhei o vídeo de 2020 e é bom descobrir que eu continuo, né? Eu falei que estava feliz por estar viva e estou muito feliz por estar viva. Finalmente eu consegui pegar a Covid, apesar de estar trabalhando presencialmente desde o ano passado, convivendo diretamente com os alunos em sala de aula, né? E eu sei, né, que não é mais possível e não é mais viável, acredito, até para o bem dos próprios alunos e alunas, que a gente continue com atividades presenciais restritas. Mas, ainda assim, a forma como a maioria das escolas voltou é muito complicada. E estarmos hoje num momento em que as pessoas estão simplesmente ignorando que a doença existe e abrindo mão, né, daquele mínimo que a gente deveria ter aprendido, por exemplo, estou resfriado, estou gripado, coloco a máscara. E as pessoas não colocam, quer dizer, as pessoas não aprenderam absolutamente nada. Tá? Essa é a minha conclusão como professora. Para aqueles que acreditavam que sairíamos da Covid como pessoas melhores, é um erro. Mas, enfim, né, o que temos que falar sobre este ano, né, este Dia dos Professores de 2022? Estamos às vésperas de uma eleição, segundo turno, muito disputado, em que o que está em jogo é o futuro pelo menos das diretrizes da educação no Brasil, né? Como serão nossos livros didáticos, qual o nível de autonomia ainda será dado a nós, professores, na forma como exercemos, né, a nossa tarefa de ensinar e de uma certa maneira, construir conhecimentos com os nossos alunos no nosso dia a dia. Está também em jogo, né, se ainda teremos universidades públicas, porque tenho certeza que se houver a vitória, né, a reeleição do presidente atual, a universidade pública corre o risco de ser finalmente privatizada. Quando eu estava cursando, né, a UFRJ, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, eu tive um professor de alemão instrumental, que era alemão, e ele falando da experiência do leste europeu, eu estava no governo Fernando Henrique à época, ele falava, vocês não se mobilizam, eu não dou 4 anos para que essas universidades estejam privatizadas como foram em outros lugares do mundo. As universidades não foram privatizadas, talvez porque Fernando Henrique, por mais que tenha se esforçado em levar adiante políticas neoliberais, ele era filho da universidade, assim como outros que estavam com ele poderia não ter um projeto de universidade pública tão inclusiva como nos anos do PT, mas ele efetivamente nunca desejou destruí-la. Agora temos no poder pessoas que não têm nenhum apreço pela universidade pública, embora tenham apreço por títulos, mestrado, doutorado, mesmo que falsos, que não tenham direito a eles, não têm nenhum apreço e disseminam informações erradas e equivocadas sobre a universidade. Então está em jogo a universidade pública, está em jogo que tipo de livro didático a gente vai ter, está em jogo o Enem, que provavelmente terá problemas por falta de questões, ou quem é que vai fazer as questões do Enem? Não houve convocação, até onde eu saiba, de professores para serem treinados e fazerem aquele banco de questões para o Enem, e com o novo ensino médio, que já se mostra uma tragédia em muitos lugares, a gente sabe que o Enem vai ter que ser diferenciado a depender dos itinerários. E como é que isso vai ser feito? É uma tarefa muito grande e para quem já se mostrou desinteressado e pouco competente, isso sem entrar em outras questões a respeito. Mas, enfim, né, este retorno da pandemia, embora ainda estejamos em pandemia, tem tornado a tarefa dos professores talvez ainda mais dura, porque a gente está convivendo com alunos que efetivamente tiveram defasagem de aprendizagem ou que perderam o próprio hábito de estar em sala de aula, não estar diante da tela de um computador, de um celular. Então, talvez a sua tarefa como professor tenha sido mais difícil. Agora, com todas as dificuldades, com todos os problemas, e eu digo que eu sou uma professora privilegiada, porque eu sou uma professora
que estou numa escola federal, né? Isso me dá melhores condições do que outros professores. Então, mesmo assim, né, a gente passa por dificuldades bem grandes, né? E fica evidente, principalmente na matemática, eu sou professora de história, né, em outras disciplinas em que houve uma perda maior, né, uma perda que não pode ser compensada simplesmente com leitura, discussão, reflexão, você precisa, né, de outros recursos que a pandemia não conseguiu fornecer a esses alunos e os responsáveis não tiveram como dar esse suporte, a perda foi considerável. Talvez esse ano eu esteja tendo as turmas mais difíceis que eu já tive na minha vida, são quase 30 anos de sala de aula, só 20 anos no colégio onde eu estou, mas eu confesso que mesmo com as dificuldades, eu não tenho nenhum arrependimento nas escolhas que eu fiz. Eu escolhi ser professora, eu fiz por opção, de coração leve, e cada vez que eu entro na sala de aula e convivo com os meus alunos e alunas, mesmo que me aborreça em alguns momentos, mesmo que me dê angústia em alguns momentos, eu acho que são alguns dos momentos, eu falei momentos tantas vezes, terrível isso, mas eu não vou editar esse vídeo, senão esse vídeo não vai sair. São alguns dos momentos mais legais do meu dia, salvo a Júlia, que é minha filha, né, que me faz rir muito, mas os meus alunos e alunas também me trazem, me aquecem meu coração, né? Eu recebi 3 cartinhas do Dia dos Professores, fazia tempo que eu não recebia cartinhas, e às vezes dizendo, né, que isso mostra que vale a pena, né, estar trabalhando com eles, com elas, assim, mesmo que você não consiga atingir todos, eu não digo nenhum professor deseje atingir e tocar a todos, porque é uma tarefa impossível, né? Mas se você conseguir tocar alguns, ajudar algum aluno, servir, né, de suporte para que ele ou ela possa ir mais longe, vale a pena, né? Então, assim, se você pretende ser professor ou professora e está com medo, tenha medo, porque faz parte também, tá? Não é um trabalho fácil, mas se você se sente vocacionado a seguir nessa carreira, lute, porque também vale a pena. Conviver com crianças ou adolescentes ou mesmo adultos, participar da formação deles, contribuir de alguma forma para que eles e elas possam ir mais longe e vibrar com as vitórias desses alunos, rir às vezes das bobagens que eles falam, chorar com os dramas que eles passam, de uma certa maneira viver um pouquinho a vida deles, né? Eu tenho mais de 200 alunos este ano e cada aluno é especial. Quisera eu, não vou mentir, saber o nome de cada um deles, né? Mas eu sei que as experiências vão ficar e o rosto deles também vai ficar, e é muito mais fácil para eles lembrarem de mim com saudade ou com raiva, ou o que quer que seja, talvez só daqui a muito tempo eles descubram que eu ajudei, né, de alguma forma na vida deles. Então é isso, né? Falei de um monte de coisas, uma fala bem aleatória, mas nós vamos votar, né, daqui a 2 semanas. E pensem na educação, pensem no futuro da educação. Que tipo de educação que vocês querem para os seus filhos e filhas? Querem uma educação que seja crítica, que faça com que eles possam voar para onde eles quiserem, né? Com professores minimamente valorizados e remunerados, ou se querem, né, uma educação castradora, não no sentido disciplinar, de ser disciplinada, não, mas de impedir que este menino, esta menina possa pensar, né? Muitas vezes, além de castradora, passando para essas crianças, esses jovens, ensinamentos que são errados em história, errados propositalmente, né? Enfim, né? Um ensino que, no final das contas, desvaloriza o professor. Não adianta dizer feliz dia dos professores e professoras se você vai votar num candidato que vai defender que sejamos perseguidos e que sejamos mal remunerados também, né? Essa é a imagem que se faz dos professores hoje, e é muito triste. A minha camisa é vermelha, de propósito, porque o vermelho é uma cor de luta, é uma cor também do apaixonamento, eu sou apaixonada pelo que eu faço, é uma cor de coragem,
embora a nossa bandeira não seja vermelha, ela é verde e amarela, e ela é de todos nós, e a gente tem que ter orgulho dela e levantá-la também lá no dia 30, no dia da eleição, para mostrar que o Brasil é de todos e todas, não é somente de alguns. É um Brasil que se preocupa com a educação, se preocupa com os seus jovens, com todos eles, e que vai dar chance a todos eles de poderem escolher o seu futuro. É isso, então. Tchau, tchau para vocês. Desculpem a fala desconexa.